Pessoal, vamos lá para a aula de mudança de coordenadas. Nela a gente começa com rotação de eixos. E, diferente do que acontece na translação, onde a gente já tinha visto anteriormente, a gente não vai ter um sistema de coordenadas cartesiano que seja paralelo aos eixos originais. Em geral, ele não vai ser paralelo. Para a gente trabalhar com esse tipo de cálculo, a gente vai considerar dois sistemas de coordenadas, um que a gente chama de x, y, que é o sistema original, e o novo sistema a gente vai chamar de x barra e y barra. Ele está expresso nessa figura aqui. Nota que o ângulo que o x faz com o x barra, a gente vai representar por alfa. No eixo x e y, a gente vai marcar um ponto P de coordenadas x, y. Esse ponto P é o ponto que a gente quer representar no novo sistema de coordenadas x barra e y barra. O ângulo que a reta R, que começa na origem do sistema e vai até P, o ângulo que essa reta faz com o eixo do x, a gente chama de θ. Nota que se esse ângulo aqui é alfa e esse ângulo aqui é θ, esse ângulo vai ser a diferença dos dois, que vai ser θ menos alfa. O que a gente está querendo nesse momento aqui é passar de um sistema de coordenadas x e y para esse sistema de coordenadas x barra e y barra. A gente vai conseguir um equacionamento que permita essa passagem tanto do xy para o x barra y barra, quanto o contrário, do x barra y barra para o xy. Essa semirreta aqui, que começa em O e termina em P, na verdade a gente vai considerar como sendo um vetor de início em O e fim em P, e portanto o módulo desse vetor aqui vai ser representado por esse R. Se a gente considerar que esse ângulo aqui é θ, o ângulo que vai desde o eixo x até a semirreta R, a gente vai obter um triângulo retângulo. E a partir do triângulo retângulo, pelas relações fundamentais da trigonometria aplicada ao triângulo retângulo, a gente tem que essa coordenada x vai ser r cosseno θ, porque é a semirreta que está junto ao ângulo, e essa outra semirreta que está separada do ângulo θ vai ser a r seno θ. Então, as coordenadas x e y, elas podem ser escritas como r cosseno θ e r seno θ, onde r é o módulo desse vetor que inicia em O e termina em P. Fazendo o mesmo cálculo que a gente fez lá com o ângulo θ, em relação agora às coordenadas x barra e y barra, a gente obtém que a semirreta que está junto do ângulo aqui, θ menos alfa agora, vai ser expressa por r, e o cosseno do ângulo, que vai ser cosseno de θ menos alfa. E a reta que está junto, que na verdade está separada do ângulo, né? Essa distância aqui é igual a essa, ela vai ser representada por r sendo θ menos alfa, porque θ menos alfa é o ângulo que está expresso aqui entre o eixo x barra e a semirreta R. Portanto, a gente vai ter essas relações aqui para o sistema de coordenadas x barra e y barra. Se a gente aplicar a formulação da diferença dos cossenos e diferença dos senos nessas formulações que a gente obteve nesse slide aqui anterior, que a gente chamou de equações 2, a gente obtém o seguinte: se a gente desmembrar esse cosseno de θ menos alfa, a gente vai obter que o x barra vai ser r que multiplica cosseno do primeiro ângulo vezes cosseno do segundo ângulo, que está sendo cosseno de θ menos cosseno de θ vezes cosseno de alfa. O sinal é contrário aqui quando você está trabalhando com diferença de cosseno, então vai ficar seno θ seno alfa. Se a gente aplicar a distributiva aqui, o r vai ficar multiplicando tanto o primeiro como o segundo membro, então x barra vai ficar r cosseno θ cosseno alfa mais r seno θ seno alfa. Aplicando agora a diferença dos senos, o seno é seno do primeiro cosseno do segundo, menos o seno do segundo cosseno do primeiro. No caso aqui os ângulos são θ e alfa, portanto vai ficar r multiplicando essa parte dentro do parênteses. Se a gente aplicar a distributiva,
a gente obtém que o y barra pode ser expresso dessa maneira. Essas duas equações aqui já representam a primeira parte do nosso trabalho. Pelo seguinte fato, se a gente pega aquelas equações 1 que a gente tinha realizado para o sistema de coordenadas x e y, os quais a gente tinha obtido que x é igual a r cosseno θ e y é igual a r seno θ, elas podem ser substituídas no equacionamento 2 que a gente acabou de obter. Nota que esse r cosseno θ pode ser substituído por x e esse r seno θ pode ser substituído por y. Então a gente vai obter x barra igual a x cosseno alfa mais y seno alfa, porque a gente fez as devidas substituições aqui. De igual modo, se a gente substituir no y barra o r seno θ e r cosseno θ por, respectivamente, y e x, a gente vai obter esse equacionamento aqui. Esse equacionamento, pessoal, ele permite que a gente passe do sistema de coordenadas atual para o sistema de coordenadas depois de ter efetuado a rotação. A gente já terminou a primeira parte do nosso problema. Agora a gente vai fazer um equacionamento para realizar o sentido oposto dessa transformação. A gente vai obter um equacionamento que parte do x barra e y barra e obtém o x e y do sistema original. Aqui só está especificado as duas formulações que a gente acabou de ver anteriormente. Seguinte, se a gente pegar essas equações aqui e a partir delas, na primeira delas a gente multiplicar cosseno alfa em ambos os membros, a gente vai obter essa equação aqui. E se a gente pega a segunda das equações que a gente acabou de obter e multiplica por seno alfa em ambos os lados, a gente obtém esse novo equacionamento. A partir deles, a gente vai conseguir fazer o sentido oposto dessa transformação. Seguinte, se a gente toma as duas equações anteriores e subtrai, nota que esse termo aqui vai ser cancelado. Então, a gente vai obter x cosseno ao quadrado de alfa. Esse sinal de menos com esse sinal de menos vai ficar mais. Então, vai ficar x seno ao quadrado de alfa. E aqui vai ficar igual a esse termo menos esse, que é o que está expresso aqui no segundo membro. A gente pode colocar o x em evidência. A gente vai obter aqui dentro desse parênteses a relação fundamental da trigonometria, que diz que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Portanto, a gente obtém que o x é igual a cosseno alfa x barra menos seno alfa y barra, que já é o processo inverso, onde a gente tem agora as coordenadas x barra y barra e está obtendo primeiramente o x, que é a coordenada do sistema original, para o eixo x. A gente vai obter agora uma para o eixo y, fazendo um processo análogo ao que a gente fez anteriormente. Nesse caso, a gente vai pegar a primeira daquelas equações e, ao invés de multiplicar por cosseno, a gente vai multiplicar por seno em ambos os lados. A gente vai obter esse equacionamento. Se a gente tomar a segunda agora e multiplicar por cosseno em ambos os lados, a gente obtém esse. Ao invés de subtrair, agora a gente soma. Se a gente somar, esses dois termos aqui vão ser cancelados. No membro direito, a gente vai ter y seno ao quadrado de alfa mais y seno ao quadrado de alfa. E no membro esquerdo, a gente vai ter seno alfa x barra mais cosseno alfa y barra. Aqui, de novo, a gente obtém a relação fundamental da trigonometria quando a gente isola esse y aqui. Isso que está dentro do parênteses é igual a 1, portanto, a gente obteve o equacionamento para o y. Então, a gente conseguiu fazer a formulação tanto de ida como de volta. Aqui, essa primeira linha representa o equacionamento quando você tem as coordenadas do sistema rotacionado e você quer obter o original. E na segunda linha você tem as coordenadas de quando você tem o sistema original e você quer obter o rotacionado. No primeiro exercício aqui, a gente tem as coordenadas do sistema original e quer obter as coordenadas do sistema rotacionado. Para que a gente consiga fazer isso, a gente aplica simplesmente as fórmulas que a gente acabou de deduzir. Para o x barra, a gente coloca a coordenada x
do sistema original, multiplicado pelo cosseno do ângulo em questão, que é de 60 graus, somado com a coordenada y, multiplicado pelo seno do ângulo em questão, que é de 60 graus, o cosseno de 60 é 1 meio, e o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Portanto, a coordenada x barra aqui vai ser expressa por 1 mais 3 raiz de 3 sobre 2. Se a gente quiser obter a y barra, basta que a gente substitua aqui por menos a coordenada original x, que é 1, multiplicado pelo seno do ângulo, que é 60 graus, somado com 3, que é a coordenada y, do sistema original, multiplicado pelo cosseno do ângulo em questão. Nota que essas formulações aqui são as que a gente acabou de obter nos slides anteriores. Quando a gente substitui aqui, o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, e o cosseno de 60 é 1 meio. Portanto, quando a gente efetua a soma, a coordenada y barra vai ser expressa por 3 menos raiz de 3 sobre 2. No segundo exercício, a gente tem o processo inverso. Ele já girou, você já sabe as coordenadas que foram obtidas depois de rotacionado o eixo, e você quer agora as coordenadas originais. Para isso, a gente vai utilizar a formulação também obtida nos slides anteriores. Para o caso do x, a gente vai pegar a coordenada x barra, colocar aqui multiplicada pelo cosseno do ângulo em questão, menos a coordenada y barra, multiplicada pelo seno do ângulo em questão. Portanto, o x vai ser 2 cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2, menos 4 multiplicado pelo seno de 30, que é 1 meio. Quando a gente efetua essa subtração aqui, dá um resultado de menos raiz de 3 sobre menos raiz de 3 menos 2. Quanto ao y, você pega a coordenada x barra, põe, multiplica com o seno do ângulo em questão, soma com a coordenada y barra, multiplicado pelo cosseno do ângulo. Seno de 30 é 1 meio, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Quando você efetua o cálculo, você obtém que a sua coordenada y vai ser expressa por 1 mais 2 raiz de 3. O próximo assunto que a gente vai abordar aqui são as transformações das coordenadas cilíndricas para as retangulares. E ela é feita da seguinte maneira. Observa que se você considerar aqui a semirreta que parte da origem O para um ponto Q, se você chama ela de ρ, esse ρ aqui está sendo a hipotenusa do triângulo retângulo cujo os catetos são as coordenadas x e y. Então, aplicando o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo em questão, você obtém que o ρ ao quadrado vai ser x2 mais y2. Quanto a esse ângulo φ, observa que a gente pode calcular a tangente dele como sendo o cateto oposto, que é a coordenada y aqui, ó, dividido pelo cateto adjacente, que é a coordenada x. Então, se a gente quiser determinar o próprio φ, a gente sabe que vai ser o arco tangente, ou tangente a menos 1, como queira, da fração y sobre x. E a altura desse ponto P aqui, ó, vai ser a mesma altura da coordenada z que você já faria lá nas coordenadas cartesianas. Então, dessa maneira, se você tem as coordenadas x, y e z retangulares, você pode obter as coordenadas cilíndricas pelas formulações que a gente acabou de comentar. As formulações do processo inverso, isso é para você passar das coordenadas cilíndricas para as coordenadas cartesianas, podem ser deduzidas da seguinte maneira. Observa que, novamente, se você considerar o triângulo retângulo aqui, formado com essa hipotenusa sendo o ρ, o ângulo φ ele está junto do cateto ρ cosseno φ, que no caso está sendo a coordenada x. Portanto, o x aqui ele vai ser o cosseno do ângulo φ. Nota que a coordenada y é a coordenada que está oposta ao ângulo φ. Portanto, ela pode ser expressa como a hipotenusa ρ multiplicada pelo seno do ângulo. E a altura aqui ela é a mesma nos dois sistemas de coordenadas. Portanto, o z aqui ele é o mesmo em coordenadas cilíndricas ou cartesianas, tanto faz. No primeiro exercício ele pede para a gente determinar as coordenadas cilíndricas do ponto, cujas coordenadas cartesianas ele forneceu. São 1, 1 e 3. Para que a gente obtenha o ρ, a gente tem que fazer simplesmente a raiz quadrada do x ao quadrado mais o y ao quadrado.
portanto a gente vai obter que o ρ é raiz de 2. Quanto ao φ, ele pode ser obtido como o arco tangente de y sobre x. Uma vez que o y e x são iguais a 1, a gente vai obter que o φ é a tangente a menos 1 de 1, e o ângulo que tem tangente igual a 1 é o π sobre 4. Uma vez que a coordenada z é a mesma, a gente tem que z é igual a 3 para qualquer dos sistemas em questão. Portanto, a resposta dessa questão aqui que a gente obtém é que as coordenadas cilíndricas que ele solicitou são raiz de 2, π sobre 4 e 3. No segundo exercício aqui, ele está fornecendo as coordenadas cilíndricas e está querendo agora as cartesianas. O x vai ser ρ cosseno do ângulo em questão, o ρ está sendo 1. O ângulo é menos os 60 graus, né, que é menos π sobre 3. Cosseno de menos 60 graus, uma vez que o menos 60 graus está no quarto quadrante, ele tem um cosseno igual ao de 60 graus que está no primeiro quadrante. Portanto, o cosseno desse ângulo aqui vai ser 1 meio, que é o cosseno de 60. Então, vai ser 1 vezes 1 meio, que dá 1 meio. Então, já obtivemos a coordenada x. Quanto ao y, a gente sabe que vai ser ρ seno de π sobre 3. Um ângulo que está no quarto quadrante, o seno dele é menos o seno do ângulo que está no primeiro. Então, o seno desse menos π sobre 3 é menos o seno de π sobre 3. Portanto, menos o seno de 60 graus é menos raiz de 3 sobre 2 multiplicado por 1. A gente obtém que o y, então, é menos raiz de 3 sobre 2. O z é o mesmo para os dois sistemas, portanto, a resposta é que as coordenadas cartesianas que ele pediu são 1 meio menos raiz de 3 sobre 2 e 2. Se você tem um sistema de coordenadas cartesianas x e y, dado um ponto P de coordenadas x e y, a distância dele para a origem sendo chamada de r, você pode obter que a coordenada x vai ser expressa por r cosseno θ, uma vez que, considerando esse triângulo retângulo, esse cateto é o que está junto do ângulo θ, e o cateto oposto ao ângulo θ vai ser r seno θ, que vai coincidir com a coordenada y. Então, se você tem as coordenadas r e θ num sistema de coordenadas polares, para que você consiga obter as coordenadas cartesianas, basta que você aplique as formulações que a gente deduziu aqui. Para você fazer o processo inverso, observe que o R ele é a hipotenusa desse triângulo retângulo, cujos catetos são x e y. Portanto, para que a gente obtenha ele aplicando o Teorema de Pitágoras, vai ser simplesmente expresso por R igual a raiz de x2 mais y2. Se você considerar a tangente desse ângulo θ aqui, vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente, portanto vai ser y sobre x, e o ângulo em questão vai ser então o arco cuja tangente é y sobre x. Então, dessa maneira você consegue realizar o processo inverso, que é, dada as coordenadas cartesianas, obter as coordenadas polares. No primeiro exercício, ele pede o seguinte, para a gente determinar as coordenadas cartesianas do ponto cujas coordenadas polares são 3 e π sobre 6. Para que a gente obtenha as cartesianas, basta que a gente pegue r e multiplique pelo cosseno de θ. Então, uma vez que o r é 3 e o cosseno de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2, a coordenada x vai ficar sendo expressa por 3 raiz de 3 sobre 2. Para que a gente faça o cálculo do y, a gente tem que pegar o r e multiplicar pelo seno de π sobre 6, dá 3 multiplicado por 1 meio, que dá 3 sobre 2. Portanto, a resposta aqui é essa que informa que as coordenadas cartesianas são 3 raiz de 3 sobre 2 e 3 sobre 2. Quando a gente vai fazer o contrário, quando ele dá, por exemplo, que as coordenadas cartesianas são 3 e 3, para que a gente obtenha o r, a gente simplesmente coloca aqui dentro da raiz quadrada as coordenadas em questão ao quadrado, então dá 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado dentro da raiz. Isso aqui fica igual a raiz de 18. Nota que 18 é 9 vezes 2 e 9 é 3 ao quadrado, então esse 3 ao quadrado sai da raiz, então vai ficar 3 raiz de 2. Quanto ao θ, a gente sabe que ele vai ser o arco cuja
a tangente é y sobre x, então vai dar arco tangente 1. E o ângulo que tem tangente igual a 1, no primeiro quadrante é o π sobre 4. Portanto, a resposta vai ser 3 raiz de 2 e π sobre 4. Quanto ao sistema de coordenadas esféricas, observe o seguinte. Esse segmento que parte de O e vai até M, que a gente chama de R, ele está sendo a hipotenusa desse triângulo retângulo destacado. Observa que esse cateto, que é oposto ao ângulo φ, ele mede R seno de φ. E esse R seno de φ, ele tem o mesmo tamanho desse segmento que parte de O e termina em M estrela. Então, esse segmento tem medida R seno φ e a projeção dele no eixo X vai ser R seno φ cosseno do ângulo θ, porque ele está junto do ângulo θ. Portanto, quanto à coordenada x no sistema cartesiano, ela pode ser expressa como x igual a R seno φ, projetado aqui fica R seno φ cosseno θ. Quanto ao y, observe o seguinte. De novo, a gente sabe que essa medida aqui é R seno φ. Se a gente projetar ela no lado oposto ao ângulo, vai ser R seno φ seno de θ, porque está oposto ao ângulo. Então, o y pode ser expresso como R seno φ seno θ. Nota que o eixo z está junto do ângulo φ em questão aqui. Portanto, a coordenada z pode ser calculada como R cosseno do ângulo, porque ele está junto do ângulo. Então, dessa maneira, você consegue passar do sistema de coordenadas cilíndricas para o sistema de coordenadas cartesiano. Quanto a esse R aqui, ele, por sua vez, pode ser obtido como a distância euclidiana num sistema tridimensional, que vai ser a raiz quadrada de x2 mais y2 mais e2. O θ em questão, observa que ele é cateto oposto sobre cateto adjacente, onde o cateto oposto é o y e o cateto adjacente é o x. Então, se você medir a tangente desse ângulo, dá y sobre x, portanto, o θ vai ser o arco cuja tangente é y sobre x. Observe que o φ ele está nesse triângulo retângulo aqui, e a tangente dele pode ser calculada como o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto ele tem a mesma medida que esse segmento AM. Esse segmento AM ele é a hipotenusa cujos catetos são x e y. Portanto, a medida desse segmento AM vai ser a raiz quadrada de x2 mais y2, porque ele é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, essa medida aqui é a raiz de x2 mais y2, e o cateto adjacente é z. Portanto, a tangente desse ângulo aqui vai ser cateto oposto, que é a raiz de x2 mais y2, dividido pelo cateto adjacente, que é z. Então, ele próprio, o ângulo φ, pode ser calculado como o arco cuja tangente é a raiz de x2 mais y2 sobre z. No primeiro exercício aqui, ele pede para a gente determinar as coordenadas cartesianas, e ele fornece para a gente as coordenadas esféricas. Aplicando as formulações que a gente viu anteriormente, a gente vai ter que o x pode ser expresso como r vezes o seno de φ vezes o cosseno de θ. Então, fazendo os cálculos, a gente obtém isso aqui. O y ele é o r seno do φ cosseno de θ, e o z é simplesmente o r vezes o cosseno do φ. Nota que o cosseno de π sobre 2 é 0, dá 3 vezes 0, que é 0, então a resposta vai ser essa aqui. Por fim, para a gente determinar as coordenadas esféricas, se as coordenadas cartesianas são essas aqui, a gente sabe que o r vai ser a raiz quadrada das coordenadas cartesianas, que vai dar, nesse caso, a raiz de 26. O θ em questão vai ser a tangente a menos 1 de y sobre x. Se você fizer na calculadora, esse ângulo aqui dá 53,13 graus. E esse φ aqui pode ser calculado como o arco cuja tangente é a raiz do x ao quadrado mais y ao quadrado dividido pelo z. E
a tangente a menos 1 de 5, se você fizer na calculadora também, vai dar 78,69 graus. Portanto, a resposta vai ser a que está expressa aqui. Até mais.